O Lula deu entrevista recentemente dizendo que o problema, um dos principais problemas do Brasil é que a classe média ostenta muito e vive melhor do que na Europa. Classe média brasileira vive melhor do que na Europa. Eu acho que ele tá passando muito tempo Cara, na cadeia, perdeu a noção. Não, o cara governou o país durante 8 anos. Sim. E me fala uma atrocidade. Se você ganha R$3.400 por mês, você tá nos 20% mais rico da população. Essa é a nossa classe média alta. A nossa classe média alta ganha R$3.400. E disso não é nem $1.000, cara. É verdade, isso é, né? Qual é o cara de classe média europeia que ganha menos de $1.000? Não, eles têm bolsas escolares lá que são isso. É ridículo. E aí ele diz o seguinte: se a gente não limitar o consumo, olha, ele tá dizendo que precisa passar uma lei para limitar o consumo. Se a gente não limitar o consumo, o que vai acontecer? Palavras dele, viu? Depois pode puxar lá, tem vídeo dele falando isso. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, compre um barco de $400 milhões e compre um outro barco para pousar o seu helicóptero. Vão comprar um barco de R$400 milhões e depois um helicóptero para colocar no barco. Claro, porque todo cidadão de classe média brasileiro compra lá um barco de R$400 milhões eu tenho 3 aqui na minha garagem. Helicóptero para botar em cima do barco. Se não limitar, aí ele fala: porque a gente precisa pensar, e esse é um discurso que tem ganhado cada vez mais força dentro das esquerdas, né? Precisa pensar no que é necessário para a vida de uma pessoa. Aí ele fala: eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma televisão em cada cômodo, né? Ele acha que a classe média brasileira tem uma televisão em cada cômodo. Mas peraí, olha o que está na natureza do pensamento dele. Ele quer dizer que ele quer estabelecer um padrão de vida necessário para as pessoas e que todas as pessoas precisam almejar ou querer no máximo ter aquele padrão de vida, porque é o necessário. Porque se as pessoas quiserem, né, na tese da esquerda, a economia é um jogo de soma zero. Se eu ganho, você perde. Né? Então, se eu quiser mais do que aquilo, eu vou estar explorando alguém, né? Eu vou estar acumulando capital. Então eu, governo, vou definir o limite que você tem para você consumir. Esse negócio é absurdo. Não, isso é uma bizarro. burrice também. Isso é o comunismo, né? Isso aí. é bizarro. Quai, seu app de vídeos curtos.